Bom dia a todos. Hoje é 1º de dezembro de 2025. Agora é, deixa eu ver, 7h18 da manhã. Deixa eu até escrever aqui, senão eu vou esquecer, cara. Eu não estou gravando. Então, 7h18 da manhã. Estamos iniciando a live dos 7 selos. 7 selos, que é o primeiro selo que a gente vai ler, tá? Então deixa eu escrever aqui. 18, senão eu esqueço. Eu tenho que estar sempre fazendo isso, que às vezes eu me perco. Não sei se é porque eu morri a mão, né? Então, bom dia para todo mundo. Estou ao vivo no Instagram e também no TikTok para trazer a mensagem dos 7 selos. Estou no primeiro selo da igreja. Primeiro selo. Hoje é segunda-feira, né, gente? Hoje é segunda-feira. Que isso? Não vou terminar a live não, gente. Segunda-feira. Agora é 7h19 da manhã. Estou esperando as pessoas chegar um pouquinho e vou começar a iniciar, tá? Então agora é Danilo Ruiz. Danilo Ruiz entrou. Sueli Pereira, Flor do Campo, Maria Sônia, Luiguim. Esses estão entrando no TikTok. E no Instagram, Barman entrou. E agora entrou aí a filmagem, né, com Adonias, Maria Sônia também. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Adanilton Cunha, Fábio Nunes. Então, gente, eu vou dar início à live do primeiro selos da igreja, tá? Aqui, ó, o primeiro selos está aqui. E eu estou na página 22. Então eu vou fazer um corinho de Somente Crer, que eu sempre gosto de fazer, para iniciar, mas não vai ser muito demorado, para não tomar muito tempo da live. Eu faço a live pelo menos 50 minutos, 45, 50 minutos. Não faço mais que isso, porque senão para mim publicar no TikTok fica ruim, tá? Então vamos lá. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho com humildade agradecer ao Senhor. Mais uma semana que está iniciando, segunda-feira, Senhor. Peço que o Senhor nos fortaleça, traz ânimo, mas também essa manhã o Senhor traz revelação da Tua palavra. Estou entrando no primeiro selo, Senhor. Revela para nós a Tua palavra. Traz entendimento a cada pessoa que vai ver essa live nessa manhã. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou fazer isso aqui. Eu acho que tá bom. Aqui eu vou deixar ele mais aqui, né? Então vamos lá. Então na página 22, o branco saiu. E ainda era um símbolo. Agora observe, ele disse que isso seria conhecido no último dia. Mas veio um símbolo de igreja. Vocês compreendem isso? Igreja. A congregação diz amém.
veio um símbolo de igreja, que eles ali sabiam ser um selo, mas realmente o que é, ainda eles não sabiam, porque é um cavaleiro do cavalo branco. Então esse selo é um cavaleiro do cavalo branco. E isso é para ser revelado nos últimos dias, quando esse selo é rompido. Rompido para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Agora, observe, que coisa. Isso simplesmente me faz tremer. Eu espero que a igreja verdadeiramente entenda isso. O que eu quero dizer? Vocês, pessoas, vou lhe chamar de noiva. Vejam, para que entendam isto. A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono, de onde o cordeiro havia acabado de sair com o intercessor, como intercessor. Agora, ele está aqui, de pé, para tomar a sua posição e a sua redivicações. Mas o trovão, ele veio dentro do trovão. Trovejou, e o cordeiro estava de pé, aqui fora. O trovão veio de onde? O cordeiro havia saído, deixado o trovão do Pai, para ir tomar o seu próprio trono. Glória! Agora não percam isso, amigos. Todos os sabemos, como cristãos, que Deus jurou a Davi que ele ressuscitaria a Cristo para assentar em seu trono e dar a ele um reino eterno aqui na terra. Ele o fez. E Jesus disse: aquele que vencer o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono. Então aquele que vencer todas as coisas do mundo se assentará comigo no trono. Então isso nos coloca numa posição de separação das coisas do mundo. Se você quer sentar no trono de Cristo, você tem que ser separado das coisas do mundo. Como eu venci, eu tenho me assentado no trono do meu Pai. Vem, e quem quer vencer também tem que vencer o mundo. Agora, algum dia ele se assentará no trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Agora ele vai chamar seus súditos. Como irá ele reclamá-los? Ele já tem o livro da retenção em sua mão. Glória a Deus. Sinto vontade de cantar um hino. Em breve o cordeiro levará sua noiva para estar para sempre ao seu lado. Então isso me dá um entendimento que o noivo vai levar a sua noiva. A igreja noiva, né? Mas vai ter uma que vai passar por tribulação, mesmo sendo igreja. Todas as hostes do céu reunirão para observar o que é. Será um cenário glorioso. Todos os santos de branco, imaculado. E Jesus festejaremos eternamente. Que coisa! Falar a respeito de assentar
agora um lugar em lugares celestiais. O que isto será? Se podemos nos sentir desta maneira, assentados aqui embaixo, na terra, antes do rapto chegar, nesta condição em que estamos agora, e podemos nos alegrar de pé ao redor dos parentes e de pé na chuva, apenas para ouvir isto. Como será quando nós o ouvimos assentado ali? Oh, que coisa, oh! Será um tempo maravilhoso. Deixou o trono do Pai, se aproximou, seu filho para ser. Ele é filho de Davi, isto é o que Israel pensou que ele seria então. Recorde o que a mulher, Ciro, Fenicia, disse: tu, filho de Davi. Lembram do cego Bartimeu? Tu, filho de Davi, vem. Jesus, sabendo qual era o plano, embora eles não o soubessem, eles tentaram forçá-lo e fazer com que ele tomasse o trono. E até mesmo Pilatos lhe interrogou. Mas ele disse: se meu reino fosse deste mundo, então meus súditos pelejariam. Meu reino é de cima. Mas ele disse: quando forem orar, ore, vem a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Não, quão glorioso é esta grande coisa. Deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Ele agora tem vindo de sua obra intercessória para reclamar o seu próprio trono. Seus súditos redimidos foi para fazer isto. Ele saiu do trono. Então foi quando aquela criatura como leão disse a João: vem e vê, observe. Agora você está indo e indo. Você está vendo isto? Um dos selos, e isto com uma voz de trovão, e um dos 4 animais. Vocês sabem o que eram os animais? Já os tomamos. Um como um leão, e um como um novilho, e um como um homem, e um como uma águia. Agora, esse primeiro animal disse: observe, cada vez há um animal diferente, até aqueles 4 cavaleiros passarem. Há 4 animais e há 4 cavaleiros. Observe cada um daqueles animais anunciarem: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos voltar e provar qual é Mateus. Marcos. Qual era Marcos? Marcos. Qual era João? Cada um à medida que seguiam. Um dos animais dizendo: vem e vê. E ele ouviu o barulho de um trovão. E um dos animais disse: agora vem e vê. Em outras palavras, agora aqui está o cordeiro de pé. E João ali fora de pé, observando aquilo acontecer. O cordeiro veio ao trono, como se ele houvesse sido morto. O sangue o cobria
todo. Ele foi aquele que foi encontrado digno. E quando ele tomou o livro, então todos começaram a gritar. E a gritar. E se comportaram daquela forma. Veja você, porque sabiam que a redenção havia sido paga. Amém por isso. Agora, ele havia chegado para reclamar os seus filhos. Então ele tomou o livro, se colocou ali, fora diante de João. E ele puxou aquilo para trás e rompeu o selo. Puxou o selo para baixo. E quando ele puxou o selo para baixo, um trovão ressoou por toda parte. E quando o trovão ecoou, sem dúvida João deve ter saltado nos ares. Quando um trovão ecoou, e quando um dos 4 animais disse: agora vem ver o que é, o que está revelado aqui debaixo. Oh, que coisa! João escreva o que você vê. Então João olhou e viu que aquilo era João. João foi ver o que o trovão disse. João foi ver o que o trovão disse e foi ver João. Foi então que esta criatura disse a João: venha ver qual é o mistério que está sob o primeiro selo. O irmão Brana bate no púlpito 4 vezes. O trovão, a voz do Criador, havia declarado. Agora ele deve ter conhecido o que estava ali. Vem? Oh, que coisa! Mas, pense agora. Ele escreveu isso. Mas quando ele começou a escrever aquelas outras, aqueles outros 7 trovões, e disse: não escrevas. Ele estava comissionado a escrever tudo o que ele visse. Mas quando estes 7 trovões ecoaram, lá em Apocalipse 10, lhe foi dito: não os escreva de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que eles são. Mas minha opinião é que eles serão revelados imediatamente. E quando isso for feito, isso dará fé para aquela graça arrebatadora para que a igreja se mova, vem? Então, ele está entendendo aqui que esse 7 selos só vai ser revelado pela graça de uma arrebatadora igreja para o tempo da arrebatação da igreja. Nós simplesmente temos nos movidos através desse tudo que sabemos, através de todas as dispensações. Temos observado tudo. Temos visto os mistérios de Deus. Temos visto a aparição do grande ajuntamento da noiva nos últimos dias. Mas ainda há algo ali que simplesmente não podemos vislumbrar por nós mesmos. Há outra coisa. Mas eu imagino
que quando aqueles mistérios começarem a se manifestar, Deus disse: detenha-os agora, espere um minuto. Eu revelarei isto naquele dia, não escreva de modo algum. João, porque eles tropeçaram nisto? Apenas deixe isso seguir adiante. Vem, mas eu o revelarei naquele dia quanto for necessário ser feito. Eles não soaram em vão. Você recorda? Como a gotinha de tinta, tudo é para um propósito, tudo é para uma causa. Mas, observe, o Criador declarou, e ele ouviu esta voz, e ele foi ver. Mas agora, o Cordeiro está mostrando a João, no símbolo de uma escritura para a igreja. Assim, para a igreja conhecer o que escrever. Ele apenas lhe mostrou. Disse: agora, não diga isto, apenas o que isto é. Não desça, João, e diga agora, isto é exatamente o que é isto. É o que está sob este sete selo. Não desça e diga isso, pois se eu disser a João isso, então todo o plano, através das eras, será rompido. Então Deus tinha um plano. E através do plano de Deus, ele não podia revelar esse plano naquele momento. Tinha a hora certa. É um segredo. Vem. Ele apenas deseja uma vida. Ele disse agora: e ninguém saberá quando virei. Eu simplesmente virei. Vejam, vem? Isto é tudo. E não é negócio meu saber quando. Eu apenas estarei pronto. Veja você. Então ele disse. Agora João saiu. Ele pensou. Ele agora, o que ele tinha que fazer? Agora ele tinha que escrever isso para a era da igreja. Isto é o que ele estava suposto a fazer. Vou compartilhar minha live lá no Facebook. Deixa eu só compartilhar minha live aqui. Só um momento que eu vou compartilhar minha live. Pronto, foi compartilhado. Escrever aquilo para as eras da igreja. Escreva a respeito desse selo, castiçais de ouro, que viste no princípio. Escreva a esta igreja. E lhe diga correto. E um trovão ecoou. João sabia que aquela era a voz de Deus. Então a escritura com Leão disse: vem. O que foi isto? E João foi agora com sua pena para escrever o que ele ia ver. Agora ele não viu exatamente o que aquilo era. Ele nunca compreendeu aquilo. Mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando para a igreja por um tempo. Agora ele irá, ele sempre o faz. Ele o revelará quando é hora para revelar aquilo. Então tem a hora certa para ser revelado. Mas ele não o revelou. Então por quê? Porque ele
manteria aquilo em segredo até a última era. E o som da mensagem do último anjo reuniria esse mistério, vem? Então precisa do último anjo na terra para revelar esse último mistério. Tá dando para você captar aí? Que agora que é hora de ser revelado, não naquele tempo de João. Não deixou isso claro. Mas o que João viu? Ele só viu um cavalo branco sair, com um cavalo sobre si. Então foi isso que ele escreveu. Veja, quando ele o fez, isso foi o que ele disse. Vem? Veja. Então João foi ver o que ele podia ver, para escrever para a igreja. E quando ele o fez, ele viu um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele tinha um arco. E ele saiu conquistando e para conquistar, e ali lhe foi dado uma coroa. Está começando a escrever o que ele viu lá, e aqui nós estamos acompanhando o que ele escreveu para as igrejas. Agora, isto foi tudo o que João viu. Então ele apenas escreveu tudo aquilo. Agora veja, aquilo está em símbolos. E outra coisa, está em símbolo. Então precisa que uma pessoa, que seja uma pessoa revelada de Deus, que seja o sétimo anjo do Senhor, um profeta para revelar para nós esses símbolos. Não é qualquer pessoa que consegue, não. Tem que vir o próprio Deus revelar para esse profeta, que é o sétimo anjo. Essa é a maneira que a igreja tem recebido isso. Mas com a promessa que, no último dia, ele revelaria aquilo, mostrando o que aquilo é. Deus nos ajude a compreender. Eras da igreja, mas não é totalmente conhecido. Até a sétima mensagem. Desta última era da igreja, observe, ele começa. Este mensageiro da sétima era da igreja, se você observar, ele não começa em uma denominação, como o restante dele fez. Recorde, se ele não começa, não. Se ele não, se você encontrar, ele está contra isto. Então o próprio mensageiro está contra as denominações, as religiões. Porque as religiões já não têm a palavra de Deus mais. Foi Elias, estava ali contra isto. Claro que ele estava. Estava João, com o espírito de Elias, contra isto. O que tipo de espírito tinha Elias sobre si? Ele estava, ninguém sabe muito a respeito dele. Ele era apenas um homem, mas ele era um profeta. Ele era odiado. Que coisa! E em que tempo? Ele levantou exatamente na época da popularidade de Israel, quando todos eles se tornaram mundanos. Então teve uma época que a igreja ainda não era mundana, mas depois a igreja se tornou mundana. E o profeta Elias foi contra todas essas igrejas mundanas. E hoje é do mesmo jeito. A mensagem está contra essa igreja, essas religiões mundanas, que não deixa a palavra de Deus entrar e não deixa ninguém entrar. E elas têm alguma palavra de Deus, mas não têm a palavra total de Deus. Então todo mensageiro que vem, ele vem condenar essas religiões que não têm a palavra de Deus.
E Deus não está na religião que não tem a palavra de Deus. Você não pode adorar a Deus e a Mamão ao mesmo tempo. Ou você é de Deus, ou você é de Mamão. Não tem jeito de ser cristão e ao mesmo tempo ser do mundo, não. Então o profeta veio condenar essas coisas. Popularidade de Israel. Quando todos eles se tornaram mundanos, e ele escapou de lá. Ali foi um odiador de mulheres. Sim, Senhor, claro que foi. E ele amava o deserto. Aquela era a sua natureza. Então, aquelas pessoas deviam ter sabido quando aquele sujeito saiu ali com aquele mesmo espírito sobre si. Saiu ali aquele João, não todo bem vestido, como uma celebridade. Como eu disse ontem à noite, eles beijaram à noite. Eles beijam os bebês e casam, e entraram e saíram por diante, mas esse homem saiu como um homem do deserto. O que ele era? Ele amava o deserto. Outra coisa que ele fez, ele odiava a denominação. Ele disse, agora, não comece a dizer, nós pertencemos a isto ou aquilo, pois eu lhes digo o que Deus é capaz de dessas pedras levantarem os filhos de Abraão. De tão corrupto que era a igreja, que eram as pessoas daquele tempo, e hoje também é do mesmo jeito, que o profeta de Deus, que era João naquele tempo, ele era um homem de natureza do deserto. Ele não conseguia estar no meio daquele povo, falava que era de Deus, da religião. E ele profetizou que Deus poderia até levantar pedras como os filhos de Abraão. Porque aquele povo que estava falando que era de Deus, não era de Deus, não. E era a própria igreja, os religiosos. Então hoje é do mesmo jeito. Ele não se corrompeu. Eles não puderam. Disse, vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Não, João, não, Senhor. O que ele fez também? Exatamente como Elias disse a Jezabel. Ele disse a Herodes, caminhou diretamente a Herodes e disse, não te é lícito possuí-la. Ele cortou sua cabeça por isso. Vem? Ela tratou de tirar Elias, aquele mesmo espírito que estava em Jezabel. Estava naquela mulher. E a mesma coisa está na igreja jezabelita de hoje. A mesma coisa. Agora observe isso. Que grande lição encontraremos aqui. E agora, parece que aquelas pessoas sabiam. João começou a gritar como aquelas pessoas. E ali de pé, parecia que ele sabia que aquele espírito de Elias, eles devem ter compreendido aquilo. Aquilo era tudo o que era. Agora, descobrimos e temos, através da era da igreja, de acordo com as Escrituras, que nos foi prometido o retorno daquele espírito. Então o espírito de Elias teria que voltar na terra. Nenhum profeta para revelar para a igreja os sétimos selos. Pouco antes do fim do tempo. É isso, verdade. A congregação diz amém.
Agora, e observará a natureza dele. Agora, ele não começará outra era da igreja, como Lutero, Wesley e todo o restante deles fez. Ele não começará outra igreja, porque não há mais era de igreja para começar. Vem? Não haverá mais nenhuma. Então, ele deve estar contra isto, porque o seu espírito será exatamente como o deles ali atrás. O mesmo espírito. Então, o próprio mensageiro que vai vir vai ser contra as denominações, contra as religiões, porque o espírito é o mesmo de Elias lá de trás. A pessoa pode mudar, mas o espírito é igual. Como eu disse ontem à noite, agradou a Deus usá-lo 3 diferentes vezes. Esse é o selo primeiro. 3, não 2, 3. Ele já usou 2 vezes, agora ele vai usá-lo novamente. Assim diz ele. O prometeu, agora observe ele. Observe agora. Quando ele o fez, ele não começará uma denominação, porque a era da igreja de Laodiceia é a última era. O mensageiro do 7º anjo, qual é o 7º mensageiro? Para a 7ª era da igreja, será a pessoa que revelará através do Espírito Santo. Vai ser uma pessoa, um profeta, que Deus vai trazer a mensagem para ele e ele vai revelar o Espírito Santo. Todas essas coisas misteriosas. Isto é o que era quando estava aqui, ontem à noite. Vemos suas mãos. Eu acho que não. Terei que ler isto de novo então. Vocês sabem exatamente onde isso está. No capítulo 10. Vem, correto, correto. Os reformadores vieram para reformar a última era da igreja, caída, que nos pertenceu. Então a igreja caiu, abandonou a palavra de Deus, não tem mais a palavra de Deus, precisa vir um mensageiro, um profeta, reformador da palavra, para trazer a palavra de Deus novamente para os filhos de Deus. Então significa que as religiões que não têm a palavra de Deus, elas estão fora. Então, depois que os reformadores vieram para reformar a era da igreja, de onde elas estavam lá atrás, que era verdadeira lá atrás, e tinha voltado ao mundo, então ele começava uma nova era da igreja. Sempre fizeram isto. Sempre. Agora nós passaremos por aquilo. Vem? Em outras palavras, houve uma era da igreja católica. Da igreja católica romana. Em seguida vem Lutero. Ele vai passando de era em era. Então, no começo era a igreja católica verdadeira. Temos que reconhecer isso. Mas aí depois a igreja católica se corrompeu, perdeu a palavra de Deus. Aí teve que vir mais uma reforma. E aí veio Lutero. Depois de Lutero, reformador, ele é chamado de reformador. E o que ele fez? Ele começou bem ali, batendo sempre na mensagem. Descia, e quando ele o faz, ele protesta contra a igreja romana. E a primeira coisa que você sabe, o que ele faz? Ele
constrói algo como aquilo, contra o que protestou outra igreja. Então, eles têm outra era da igreja. Então, a primeira coisa que você sabe aqui, a era da igreja está em grande confusão. Logo veio João Wesley. Aí depois que saiu de cena Lutero, veio João Wesley. Outra reforma de igreja. Veja, construindo outra era da igreja. Então, entendemos o que eu quero dizer? Então vocês entendem o que eu quero dizer. Em outra era da igreja é construída, todos eles são reformadores das eras da igreja. Observe esta última mensagem da última era da igreja. Não é de um reformador. Ele é um profeta. Não um reformador. Mostre-me onde um profeta alguma vez começou uma era da igreja. Ele não é um reformador. Ele é um profeta. Os outros eram reformadores, não profetas. Se eles tivessem sido, a palavra do Senhor vem ao profeta. Esta é a razão pela qual eles continuaram no batismo do Pai, Filho e Espírito Santo. Todas essas coisas porque eles eram reformadores e não profetas. Então eles eram as pessoas que vinham trazer as reformas das igrejas, mas eles ainda não eram profetas. Eles não tinham o ofício de profeta. Sem dúvida alguma, eles eram grandes homens de Deus e viram a necessidade do dia no qual eles viviam. E Deus o ungiu. E eles foram enviados ali e deixaram aquelas coisas em pedaços. Mas a completa palavra de Deus nunca veio a eles. Ela veio em parte. Para aquele tempo, veio, mas não completa. Não eram profetas. Eles eram reformadores. É diferente de profeta. Tá dando para entender aí, gente? Mas, nos últimos dias, terá que haver um profeta na terra para tomar os mistérios de Deus. Deus não revela nada a não ser um profeta. Então, como nós estamos na última era da igreja de Laodiceia, Deus necessita de um profeta, de uma mensagem que vai trazer fé de rato para a igreja, para a noiva. Mas tem que ser um profeta. Por mais bom que seja aqueles homens daquele tempo, Lutero, Wesley, João Batista, João Batista não, Wesley, Lutero, deixa eu ver, tinha mais outro lá, tem mais lá, mas não importa, eles não eram profetas, eles eram reformadores, é diferente. E para revelar esse mistério, Deus necessita de um profeta na terra para revelar. E essa mensagem que eu leio para vocês é do nosso profeta. É o último profeta da era, é esse. O nome dele é William Marlon Branham. Precisa de um profeta para revelar a mensagem do Senhor. Deus só traz para o profeta. Revela para ele revelar para a sua noiva. E essa mensagem que eu estou lendo para vocês, o nosso profeta já faleceu. Essa pessoa tem que vir, vem. E o que quero dizer agora? Ele não pode ser um reformador. Ele tem que ser um profeta. Porque tem que ser alguém com o dom e posto ali para captar a palavra de Deus. Não é qualquer um que capta a palavra de Deus, não. Só um profeta. E ele traz a palavra de Deus para nós de uma forma que a gente vai captar. Agora,
Aqueles reformadores sabiam que havia algo errado. Lutero sabia que aquele pão não era o corpo de Cristo. Então ele pregou o justo. Eu devo ler agora só mais uma parte e termino, tá? O justo viverá pela fé. E aquela foi a mensagem. E quando João Wesley veio, ele viu que aquilo estava a santificação. Então ele pregou a santificação. Um pregou que o justo viveria da fé, o outro pregou que viveria da santificação. Então ele pregou a santificação. Aquele foi sua mensagem. Vem, os pentecostais trouxeram a mensagem, o Espírito Santo, e assim por diante. Mas nos últimos dias dessa última era, o mensageiro não começa nenhuma reforma, mas deve tomar todos os mistérios que esses reformadores deixaram e uni-los e desvelá-los para o povo. Deixe-me ler isso novamente. Soa tão bem para mim. Eu gosto de ler isto. Então, nessa última era, o profeta vai juntar que você tem que viver pela fé, pela santificação. Ele vai juntar cada mensagem de cada mensageiro, vai ligar os cabos todos soltos, as mensagens, e vai trazer todo para a igreja dessa era, para que ela possa ter fé de rápido, para que ela possa ter um poder sobrenatural, que nem esse corpo seu aqui, que é um corpo pecaminoso, vai conseguir deter o povo de Deus. Mas precisa você ter uma fé sobrenatural também. Vi outro anjo forte. Eu li isso aqui já ou não, gente? Peraí, mas... não. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, um arco-íris, por cima de sua cabeça, o sol, e os pés como coluna de fogo. Agora, nós vimos a mesma coisa, a qual era Cristo. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro para a igreja, correto? Ele é chamado de coluna de fogo, o anjo do pacto e assim por diante. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Agora, os selos haviam sido abertos aqui. Nós estamos abrindo agora, mas a coisa já está aberta. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando branda um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que coisa! Conclusão. Sendo ouvidas dos 7 trovões a sua voz. Eu, João, ia escrevê-las. O que ele disseram? E ouvi uma voz no céu, Deus, que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escreve. Não escreve, vem. Eu hoje que vi estava sobre o mar e sobre a terra. Levantou sua mão ao céu e jurou que aquele que vive para todo sempre, e o qual criou o céu e a terra, qual criou o céu e o que nele há, e a terra, a que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Ouve, não esqueça isso agora, enquanto prosseguimos, mas nos últimos dias, da voz do 7º anjo, esse é o último anjo,
anjo terreno. Esse anjo desceu do céu, não era ele. Eu acho que dá para mim ler mais uma. Vou tentar ler essa mais uma aqui, eu já estou apertado para ir no banheiro, eu tenho urina solta. Ele veio do céu, mas ele está falando aqui da voz do sétimo anjo, o qual é um. Um anjo significa um mensageiro. Qualquer um sabe disso. O mensageiro para a era da igreja. Nos últimos dias, da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o mistério, 7 selos, todos os mistérios, se cumprirá. E o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos, todo o mistério é desenrolado. Esse é o mistério daquele anjo. Vem, é tão simples que as pessoas simplesmente perdem a melhor parte disso. Então o mistério é simples. Por isso que as pessoas acham que o 7 selos não foi revelado, mas foi revelado. Tá achando que é uma coisa, é um mistério simples. Não, obstante, será perfeitamente vindicado, será perfeitamente conhecido. Vem, todos que quiserem ver isto, poderão ver, vem, isso é correto, mas aqueles, Jesus disse, assim ele disse, quando ele veio, ele disse, tem olhos, mas não veem. Então, se você não é filho de Deus, não é batizado, não crê na mensagem que um profeta que Deus vai trazer um sétimo anjo e vai revelar para o profeta, não vai adiantar nada, que você não vai ver nada, querido. Isso aqui vai ser em vão para você. Porque tem olhos, mas não vê. Você vai ter seus olhos, vai estar olhando e não vai enxergar. Precisa de um profeta para revelar, mas você também tem que ser uma pessoa eleita do Senhor, senão não adianta nada. Isaías diz que você tem ouvidos e não pode ouvir. Se fala da pessoa, das coisas de Deus, ela escuta, mas não ouve. Agora, então, descobrimos que isto me assustou. Eu olhei ali atrás, aquele relógio, e eu pensei que fossem 10 horas, mas não. Eu tenho, não são mesmo 9. 9 ainda, veja, correto? Oh, que coisa, vamos obter isso agora, observe, e eu amo isso. Eu vou ter que encerrar por aqui. Eu dou continuidade, tá? Na próxima lá eu dou continuidade. Eu vou parar nessa página aqui, eu vou até observar, é 204. Eu vou parar na página, no número 204, eu dou continuidade. A minha urina, eu tô doido para ir no banheiro. E também tá dando horário lá, ó. 8h11, não tem como prosseguir mais. Então Deus abençoe cada um de vocês. A mensagem está entregue aí. Tenha um bom dia. Se Deus quiser, amanhã nós estamos de volta para fazer a live. Se eu puder, à noite, eu faço a chave do Evangelho. Reprise da chave do Evangelho com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Nós estamos lá na parte 31. Chaves do Evangelho também é muito boa. Convido quem puder participar. Tá trazendo muita revelação ali, nos ajudando a entender as coisas de Deus. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Não vou me conter muito não, que a urina aqui eu não estou aguentando segurar. Já vou encerrar aqui. E amanhã, se Deus quiser, nós estamos aí. Não vou falar muito. Tchau para vocês. Com Deus.